Hello, my friends. I am Thiago Silva. Today is a special day. Vamos dando um grito de glória a Deus e vamos glorificando o Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Nesse maravilhoso domingo, pessoal, nós vamos continuar uma reflexão que nós fizemos lá no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 28, que nós falamos das bênçãos do Deus Todo-Poderoso. E agora, para as pessoas, né, que já conhecem a Deus e que para que nós continuamos nas bênçãos do Deus Todo-Poderoso, nós temos que ter a fidelidade com Deus. Foi isso que nós falamos na semana passada. Então, já vão se inscrevendo aí no canal, não deixa de dar o seu like, compartilhar com todos os seus amigos, com toda a sua família, com as pessoas que você mais ama. E como Deus é um Deus de justiça, Ele é verdadeiro, então Ele pede para que eu não esconda nada de vocês. Então na semana passada nós falamos das bênçãos do Deus Todo-Poderoso, que está lá no capítulo 28, né, que se nós mantermos a fidelidade a Deus, ela produz bênçãos, e sem medida. Então nós já vamos dando um glória a Deus por isso. Mas só que Deus também pediu para falar a outra parte também. Se nós formos infiéis a Deus, que aqui fala a infidelidade, já nos versículos 15 em diante, nós falamos no próprio capítulo 28, vai falar da infidelidade que traz maldição. Então, como Deus é reto e o Deus de justiça, eu tenho a obrigação de instruir vocês sobre tudo o que Deus quer de nós, e Ele quer sempre o melhor. Ele quer que nós andamos dentro das regras dele e dentro dos mandamentos que Deus nos enviou desde a época de Moisés, para que nós não se surpreenda com às vezes uma ação nossa mesmo e que nós vamos produzir a infidelidade e que vai trazer coisas ruins para nós. Então, eu ouvi já dizer alguns ditados aí que no meio popular que nós ouve das pessoas, que Deus escreve certo por linhas tortas. E isso aí eu posso falar perante a Bíblia que é um ditado errado que as pessoas passam um para os outros, pessoal. Pelo contrário, se nós pegar no Novo Mandamento, aqui eu estou falando um pouco do Velho Mandamento, nós pegar no Novo Mandamento, Jesus vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Deus é vida, Deus é verdadeiro, Ele é verdade. Pelo contrário, Ele escreve reto e contínuo, né? Tanto que aqui no final, quando nós lemos aqui no capítulo 28 de Deuteronômio, das bênçãos do Senhor, ele fala para que nós não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, continua reto. Então aqui já é uma resposta para esse ditado, que Deus ele é reto e contínuo, e ele escreve certo por certo, o caminho inteiro. Então, como Deus ele é certo, ele é justo, ele falou de todas as bênçãos que ele nos abençoa e que ele nos dá todos os dias, para nós se mantermos fiel a ele, tá? Continuamente ali adorando o Senhor o tempo inteiro, tanto lendo um versículo da Bíblia em oração. Mas se nós não formos fiel ao que Deus está falando, o que seria ser fiel, pessoal? É o que nós ouvimos da palavra de Deus e coloca em prática. Não pedir para que outras pessoas façam isso por nós, tá? Então é isso de ser fiel a Deus. E aqui, ó, falando da infidelidade, que ela vai trazer maldição, que é essa outra parte que Deus pediu para que falasse para vocês, porque Ele não esconde nada de ninguém. Pelo contrário, Ele deixa tudo bem claro, como esse sol que está nascendo agora
nesse exato momento, que daqui a pouco vai brilhar bem forte aqui. Então, e isso me faz eu lembrar já de alguns versículos que eu falei, que se o nosso olhar for bom para as coisas, todo o nosso corpo caminhará na luz de Deus, né? Nosso corpo vai ser luz, vai ser a verdade e o brilho do próprio Deus Altíssimo. Mas se o nosso olhar for ruim, todo o nosso corpo caminhará na escuridão. E quando é a escuridão, há a infidelidade que vai trazer maldição, e é assim a palavra de Deus fala. Então, como Deus deu uma ordem, o poder do Espírito Santo, já lembrando do próprio Espírito Santo, para que ele fale com vocês e não simplesmente o Tiago. Então vamos invocar a força do Espírito Santo que pairava sobre as águas no início da construção e arquitetura de todo esse maravilhoso mundo, que ele sopre com grande poder e força na vida de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Então, eu vou ler aqui nos versículos 15 até o 26, né? É um versículo, aqui é um trecho bem grande, então eu dei uma resumida e vou tentar expressar da melhor forma possível, mas como um bom entendedor, vocês vão entender facilmente. Para nós permanecer na bênção de Deus, nós temos que perseverar. E nós temos que perseverar em Deus em oração. E não murmurar e não ter ingratidão, que são os frutos contrários aos frutos do Espírito Santo. Então vai dizer assim, ó: a infidelidade traz a maldição. Contudo, se você não obedecer a Deus, o seu Deus, não colocando em prática todos os seus mandamentos e estatutos que eu hoje lhe ordeno, virão sobre você todas as maldições e o atingirão. Você será maldito na cidade e maldito também no campo. Maldito será o seu cesto, as suas amassadeiras. Maldito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, a cria de suas vacas e o prelo de suas ovelhas. Você será maldito ao entrar e maldito também ao sair. Javé mandará contra você a maldição, o pânico e a ameaça em tudo que você fizer, até que seja exterminado e pereça rapidamente por causa da maldade de suas ações, pelas quais você me abandonou. Deus fará que a peste se apegue a você, até eliminá-lo da terra, em que está entrando, para dela tomar posse. Deus ferirá você com tiça e febre, inflamação, delírio, secura, ferrugem e mofo, que o perseguirão até que você pereça. O céu sobre a sua cabeça ficará como bronze, e a terra sob seus pés ficará como ferro. Deus transformará a chuva em cinza e pó, que cairão sobre você, até que fiquem em ruínas. Deus entregará você já vencido aos seus inimigos. Você sairá ao encontro deles por um caminho, e por 7 caminhos fugirá. Você se transformará em objeto de espanto para todos os reinos da terra. Seu cadáver será alimento de todas as aves do céu e animais da terra, e ninguém o espantará. Louvado seja o Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Glória a Deus nas alturas. Porque vocês estão imaginando, você está dando glória a Deus por essas palavras tão pesadas. Eu estou dando glória a Deus porque muitas pessoas estão matando a fé de outras pessoas. Por quê?
tenta colocar aquilo que é de responsabilidade dela para outra pessoa, que são os pequeninos de Deus. Os pequeninos de Deus são as pessoas que não têm tanto entendimento, para que possa viver uma vida plena e maravilhosa aqui nessa terra. Mas desde que eles são instruídos da forma certa e correta do que Deus quer de cada um de nós. Então, não adianta nada nós falarmos de Deus, mas as nossas ações são contrárias a Deus. Porque no dia de hoje, fala muito de maldade. Então as pessoas vejam 99% das pessoas fazendo ações ruins e más, brigando por pouca coisa, sendo deselegante com as pessoas em qualquer situação, sendo que isso poderia se transformar num belo diálogo e fazer que aquilo se tornasse até uma grande amizade em determinado momento. Então, as nossas ações têm que ser mais do que muitas vezes nós falar do próprio Deus. Se as nossas ações for boa o tempo inteiro, as pessoas vão ver em você a luz de Deus em todas as suas ações que você faz. Por isso que a Bíblia fala para você entrar em secreto e fechar a porta do teu quarto e pedir ao Pai que está no céu para que ilumine os teus caminhos, para que você possa ser bênção na vida da outra pessoa. Então, as nossas ações valem muito mais do que muitas palavras. E se as nossas ações for boas o tempo inteiro, Deus proverá muitas bênçãos na nossa vida. Mas existem pessoas que procuram a Deus, recebem a bênção, mas logo a perde. Porque ela não persevera nas coisas de Deus. E voltando um pouco para as pessoas que eu comentei que mata a fé das pessoas, é porque ela quer falar de Deus, mas ela só fala o que ela quer e não fala o que é emanado pelo fruto do Espírito Santo, para que Deus fale com as pessoas de uma forma clara e simples. Como que as pessoas não vão falar por ela mesma? Eu vou dizer por mim mesmo, tá, pessoal? Antes de eu vir aqui falar das coisas do alto de Deus, há um preparo para que você fale com autoridade e ao mesmo tempo com humildade com as pessoas, mas com a força do Espírito Santo. Quais são as ferramentas para nós não matar a fé das pessoas? Principalmente as pessoas que estão na liderança de pessoas, né, da liderança que Deus deu para ela, para que ela fale com propriedade e também quando tiver alguma revelação, mas que ela vem do próprio trono de Deus e chegue até a pessoa. E para que ela não encha o coração dela de maldade para outra pessoa. Se de repente uma pessoa sai do teu ministério ou vai para outro, enfim, ou deixe em algum momento de frequentar a sua igreja, enfim. Essa daí vamos considerar que pode ser uma ovelha perdida daquelas 100 que estava todo junto e uma delas se perdeu em algum momento. Mas que você não julgue ela, porque toda vez que a pessoa julga a pessoa de alguma forma,
ela já dá língua para o próprio maligno. Então, abençoe a todo momento. Mas para que você esteja com o coração cheio das bênçãos do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, você tem que estar perseverando em alguns passos. Quais seriam os passos? Você vai ter que ter jejum, oração e oração na madrugada. São 3 passos que vai fazer com que essa autoridade de Deus ela prevaleça em você e para que ela transborde em grande abundância e gere bons frutos para as pessoas que vão ouvir a palavra e vai a receber de bom grado, porque não é você quem está falando, é o próprio Deus. E diante disso, vem novamente algumas palavras que eu disse, que aí volto sempre para Jesus, a humildade do Senhor Jesus. Um dos trechos que eu acabei me esquecendo de falar semana passada, que Jesus, durante a caminhada na cruz, né, além dele ser açoitado, batido, né, foi batido nas 2 faces, ele deu a outra face também para que as pessoas batessem no rosto dele, e ele todo ensanguentado, machucado, ele olhou para o céu e disse assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus é a humildade pura do Deus vivo, para que todos nós que desejamos ser grandes aqui na terra tenham o crescimento, que a palavra de Deus ela vai provocar isso em todos que proclamam a palavra de Deus. Mas que esse crescimento seja com a humildade do próprio Senhor Jesus. Ele mesmo diz: sejais os meus imitadores. Então, de tamanha humildade, para que nós se esvaziamos de nós mesmos, para que o Espírito Santo reine sobre nós. Nós temos que ter isso. Nós temos que abençoar o tempo inteiro, mesmo nós estando em condições adversas. Quais são as condições adversas que nós temos? São nós orar pelos nossos inimigos. É isso que a palavra de Deus pede. São nós orar o tempo inteiro. Tudo que nós vamos fazer, nós pedimos o conselho de Deus. Todas as nossas ações que nós vamos realizar em algum momento, tem que ter a permissão de Deus. E assim nós vamos vivendo as bênçãos que no início do capítulo 28, né, do livro de Deuteronômio, chegue até nós em abundância e sem cessar. Eu comentei de algumas pessoas estar matando a fé da outra, é por isso, porque nem todos vão ter o conhecimento que nós temos, mas só que um pouquinho que nós podermos passar para essa pessoa, de transbordar esse grande amor por Deus, já é algo significante para essa pessoa que vai estar ouvindo esse vídeo nesse exato momento, e ela vai receber a palavra com grande alegria, que é isso que Jesus sempre fala, porque ele é vida. Então nunca que nós, como pessoas de fé, pode deixar de passar algo bom de Deus para as pessoas em qualquer momento, porque isso faz sempre lembrar a passagem do bom samaritano. O bom samaritano, ele não era bem recebido em Jerusalém, né? Os samaritanos da época, porque eram pessoas que
eram julgadas o tempo inteiro. Mas na Bíblia não fala se ele era cristão ou não. Mas as pessoas que eram de dentro não fez a parte dela, né? Eu falo de dentro da própria igreja. Ela não fez a parte dela como um verdadeiro cristão, que a palavra de Deus nos diz, porque ouve a palavra, mas não põe em prática. Então, Jesus, nesse exato momento, pede para que nós, né, que tem uma liderança em algum momento e uma autoridade para falar de Deus, pede para que nós se esvazie de nós mesmos. Como nós vamos se esvaziar de nós mesmos? Em jejum e oração o tempo inteiro. É isso que Jesus nos ensinou, para que realmente a força do Espírito Santo transborde através de nós e os milagres que o próprio Senhor Jesus fazia no passado, nós podemos fazer coisas maiores ainda do que ele mesmo. Ele disse isso. Mas desde que nós tenhamos humildade. Jesus desceu do trono dele, que era servido por milhões de anjos, e veio aqui novamente lavar os pés dos apóstolos, lavar os pés das pessoas. Então, imagine o dono de tudo, o rei dos reis, o glorioso e poderoso, e ele vem com um sinal de humildade, fazer tal ato, que isso mostra um sinal de humildade tão grande que vai sempre além. Então eu já profetizo mais uma vez, com a força do Espírito Santo que pairava sobre as águas, que essa palavra chega até os confins da terra, para que as nações de todo esse grande mundo veja o poder de Deus. Porque quando Deus quer movimentar algo, ele chacoalha e estremece a terra inteira. Foi isso que aconteceu quando Jesus faleceu lá na cruz. Houve terremoto. Lá diz que a Bíblia não fala na onde que foi esse terremoto, que só foi naquele lugar. Mas eu acredito que foi na terra inteira. Então, Deus faz tremer a terra inteira, porque ele é glorioso e poderoso. Então, toda liderança, seja política, seja cristã, então se esvaziem de si mesmo e voltem para o Deus Todo-Poderoso, porque Ele quer fazer grandes coisas através de vocês, mas desde que vocês tenham humildade, a humildade do próprio Senhor Jesus, de dar outra face e não julgar ninguém, porque Jesus nos faz sempre lembrar daquela mulher que foi pega em adultério, e ele disse a todos: aqueles que não têm pecado, que atire a primeira pedra. Então, vamos parar de atirar as pedras nas pessoas e, pelo contrário, abençoar elas de alguma forma, mas sempre deixando claro que Deus, ele é reto. Ao mesmo tempo que ele te dá a bênção, ele também pode tirar a tua bênção, porque as tuas ações foram más. Eu vi um versículo da Bíblia que fala lá no Salmo, o 118, né? Agradeçam a Deus porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Então, se Deus ele é bom o tempo inteiro, nós também não podemos se cansar de fazer bondade para as pessoas. Mesmo ao olhar humano, nós vendo que coisas ruins às vezes vão fazer conosco.
mas só que olhando para Jesus na cruz, quanta coisa ruim fizeram para ele. Então as coisas ruins que às vezes vão acontecer com nós, ela é insignificante perante o poder de Deus, mas desde que nós realmente estejamos em Deus, em oração, em jejum, que esses são os passos que Deus deseja para nós, amar o nosso próximo como a ti mesmo, como a si mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas. E aí nós vamos sempre dando glória a Deus e louvando o Altíssimo com grande poder e glória, gritando junto aos anjos do Senhor, lá na Jerusalém Celeste do Deus vivo, onde milhões de anjos estão em festa, que pela justiça chegaram ao final justo. Louvado seja Deus nas alturas, grande honra estar aqui hoje. Ficou um pouco aí extenso o vídeo, mas eu só transbordei aquilo que o Espírito Santo pediu para que fizesse, para falar das bênçãos de Deus e também falar das maldições que a infidelidade pode trazer se as pessoas realmente se afastar de Deus e não fazer a parte dela com o próprio Deus, e achando que se as maldades que acontecem no mundo, ela também não pode ser conivente com isso. Pelo contrário, ela tem que dar bons frutos e fazer com que esses frutos permaneçam, que é a verdade de Deus, porque Jesus, mais uma vez, ele declara que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é vida e ele não é morte. Então, quando Jesus chega em todo lugar, sempre haverá festa e grande louvor em tudo que Jesus está no meio. Louvado seja esse belo domingo e que vocês acolham essa palavra com sabedoria e reflitam as suas ações diárias para ver se você não está sendo mal com as pessoas que estão ao seu redor. Porque falar de Deus, só ler a palavra é fácil, mas as suas ações que vai dizer quem você é perante o próprio Deus. Que você deve amar a sua esposa, os seus filhos, amar todas as pessoas que estejam à sua volta, amar o seu trabalho, amar tudo que você tem. E a gratidão é o primeiro passo para todas as nossas realizações, e que o Espírito Santo de Deus sopre em sua vida, levando grandes bênçãos. E Deus é reto e verdadeiro, por isso que ele já deu as duas situações para que nós refletimos se nós devemos permanecer com Deus ou se nós devemos sair da presença dele. Então, o livre-arbítrio provoca isso em cada um de nós. Você tem escolha, mas só apenas um caminho é o certo. Glória a Deus nas alturas, um forte abraço e que Deus ilumine e proteja toda a sua família e toda a sua semana, no nome poderoso do Senhor Jesus. Forte abraço, Deus abençoe a todos. I have a nice day, I have a nice week, my friends. See you. Thanks God.